Bom, e na programação a gente volta a falar sobre essa questão do governo e o embate com o Congresso Nacional. Enquanto isso, o ministro da Agricultura e Abastecimento, Carlos Fávaro, afirmou não entender o motivo da taxa Selic estar em um patamar tão elevado. De volta a Brasília, a repórter André Anelli chegando, o ministro também declarou que chegou a duvidar que o Plano Safra saísse do papel. É isso, André? Isso mesmo, Tiago. O ministro Carlos Fávaro afirmou que a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 15%, foi desafiadora para a formulação do Plano Safra 2025-2026, que apresenta juros menores do que esse patamar, mas ainda maiores do que o que foi oferecido no ano passado. O aumento dos juros ficou entre 1,5 e 2 pontos percentuais, acima daquele ciclo anterior. Durante o discurso do lançamento do plano, o ministro disse que não entende o motivo que leva o Comitê de Política Monetária, o Copom, conduzido pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a manter o patamar dos juros atuais. E com todo respeito ao Galípolo, à equipe do Banco Central, mas eu não consigo compreender, eu que não sou economista, aonde nós temos uma inflação controlada, os gastos públicos completamente controlados, diferente de qualquer tipo de fake news. Os números de 2024 provam isso, que não teve déficit. A inflação controlada, os números públicos controlados, o crescimento da economia, a renda da população crescendo, o desemprego caindo. Seria, e é importante dizer, um desafio gigante para fazer esse Plano Safra recorde. Ao todo, o Plano Safra vai disponibilizar 516 bilhões de reais para o agronegócio de médias e grandes propriedades com diversos objetivos, entre eles a ampliação do crédito rural, o incentivo à produção sustentável e o fortalecimento da infraestrutura no campo, com apoio principalmente à compra de maquinários. O valor anunciado representa um acréscimo de 8 bilhões de reais em relação à safra anterior. Só que, apesar desse terceiro recorde consecutivo no volume de recursos, a cúpula da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, não compareceu à cerimônia de lançamento do plano. A ausência do grupo, que é o maior do Congresso, tem cerca de 300 deputados e 50 senadores, é mais uma consequência desse desgaste entre executivo e legislativo por conta do aumento do IOF, que atinge também o setor produtivo. Tiago. Bom, é isso, a crítica do ministro Fávaro em relação aos juros também e o Plano Safra que foi anunciado não só hoje, mas também ontem tivemos um outro anúncio por parte do governo. Até daqui a pouquinho, André, já o secretário da Fazenda, Dário Durigan, ressalta que o Brasil deve ter condições para reverter a alta taxa de juros em breve. Reportagem do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, afirmou nesta terça-feira aqui no Rio de Janeiro que a inflação do Brasil, encerrada nos últimos 12 meses, em maio e em junho, já dá espaço, condições para a redução da taxa básica de juros, a Selic. Na última reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária, a Selic foi aumentada em 0,25 ponto percentual. Agora, a taxa básica de juros do país está em 15%. É o maior patamar desde o ano de 2006. Isso tem gerado dentro do próprio governo incômodo, desconforto e insatisfação. Nos últimos 12 meses, encerrados no mês de maio, o IPCA, a inflação oficial do país, que serve para o sistema de metas adotado pelo governo, estava em 5,32%. A divulgação do mês de junho só acontece na próxima semana, no dia 10 de julho. Para Dário Durigan, as condições da economia brasileira e da própria inflação, mesmo fora da meta para esse ano de 2025, já são favoráveis a uma revisão em breve da taxa básica de juros. Não tenho nem intenção de comentar ou de falar, orientar qualquer questão sobre política monetária. Mas acho que a gente tem que reconhecer que as situações e as condições do país hoje estão muito bem. A gente em breve deve ter condição para reverter a alta de juros. Centro da meta da inflação para esse ano de 2025
é de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto para cima ou para baixo. Ou seja, no limite, a inflação brasileira pode chegar a 4,5%. E nos 12 meses encerrados no mês de maio, estava em 5,32%. Sobre a disputa com o Congresso Nacional, sobre o aumento do IOF, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que o Congresso sempre ajudou o país a atingir suas metas e objetivos. E na linha do que disse a Advocacia Geral da União, entende que essa decisão sobre o aumento do IOF é uma prerrogativa do Executivo, mais precisamente do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele reforçou que, se essa frustração se confirmar, o governo vai ter de buscar outras alternativas. Entre as medidas que podem ser adotadas, novos contingenciamentos e ainda outras alternativas que ainda estão sendo estudadas. A decisão do Congresso foi de mérito, uma negativa ao conteúdo do decreto e não apontando um extravasamento de escopo. Na verdade, disse quais seriam as alternativas, né? Novas medidas, mais contingenciamento. O Ministério da Verdade já tratou desse tema. O secretário executivo do Ministério da Fazenda participou nesta terça-feira de um seminário sobre inteligência artificial, data centers e inovação tecnológica aqui na sede do BNDES, no centro do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viega. Kobayashi, o discurso é o mesmo, né? O próprio governo criticando a alta dos juros, mas sempre com aquele cuidado para não atacar o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e todo mundo questionando as autoridades da equipe econômica sobre o IOF. Pois é, e a gente vê naturalmente o governo sempre com um discurso otimista. Apesar da crítica, as coisas tendem a melhorar, faz uma projeção de sucesso, de melhora das condições, em especial da taxa de juros, o que muito preocupa, tenho certeza, o governo, porque reta final agora de gestão com o maior índice de juros dos últimos 20 anos, então isso, claro, engessa de alguma maneira o aquecimento esperado pelo governo na economia e de alguma maneira dificulta também os interesses eleitorais, não só do presidente Lula, mas de todos aqueles que o cercam também, Thiago. Dora, e a crítica do ministro Fávaro, por exemplo, aos juros. Claro que ele mesmo falando que não tinha certeza se o plano Safra ia sair. Ou seja, ele faz uma ameaça, entre aspas, para criticar a decisão do Banco Central. Eu achei mais interessante ele dizer que não entende por que as taxas de juros estão assim. As reiteradas atas do Copom, declarações de economistas e do próprio Gabriel Galípolo desenham perfeitamente, se o ministro tem dificuldade de entender, tem um resumo disso. É para segurar a inflação e se contrapor à política expansionista do governo. E por isso o Banco Central tem que adotar medidas restritivas. É só por isso, é muito simples, isso já foi explicado várias vezes. Então, o ministro se faz de desentendido. E quando ele diz que a inflação está controlada, ora, ela está acima da meta, tá certo? Embora o governo considere, o próprio ministro da Fazenda já disse isso, considera muito razoável a inflação estar acima da meta. E aonde a inflação estaria não fosse a política restritiva do Banco Central. Essa que é a questão, não tem muito mistério. E o ministro Fávaro, ele fala ao microfone que não entende, mas isso não depõe favoravelmente a inteligência dele. Ele entende perfeitamente o que está acontecendo. Bom, eu quero aproveitar vocês aqui para a gente falar sobre essa declaração do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O procurador Liviano até chegou a falar sobre isso. Começo por você, Dora. E é uma tentativa de amenizar um pouco, ou a gente falou de verniz lá atrás, é um verniz mais republicano a esse conflito dos poderes? Eu acho perfeita essa imagem do verniz, tá? Porque ele falou o óbvio, tá? Então é aquela coisa, você falou o óbvio, o governo tem legitimidade. Você já pensou o presidente do Congresso nessa altura falando o que seria uma inverdade? O governo não tem legitimidade para entrar no Supremo. Seria uma mentira. Porque o governo, obviamente, tem legitimidade para entrar, para recorrer à justiça, como qualquer pessoa ou associação ou entidade tem.
para recorrer à justiça. Então, achei uma maneira dele passar um verniz, podia ter. Isso não quer dizer, entendeu, que se o Congresso perder essa parada no Congresso, que vai haver, assim, uma reação, digamos, amena, né? Você sabe que eu falei lá no início, né? No comentário, lá no início do jornal, que eu estou achando mais provável que vai haver recuos daqui em diante, discretos, mais recuos, porque a prudência política indica isso, já que a eleição está muito longe, né? Mas achei só que o presidente do Congresso fez uma declaração óbvia. E queria, claro, te perguntar, Kobayar, sobre a declaração de Davi Alcolumbre, mas indo um pouquinho além do que a Dora está falando, se o Supremo tomar a decisão, ou seja, der a vitória para o governo, o Congresso pode recorrer? Recorre a quem, já que o Supremo é a instância máxima? Olha, Tiago, é uma ação declaratória de constitucionalidade e duas ações declaratórias de inconstitucionalidade. Isso está dentro do controle concentrado, que necessariamente é julgado pelo plenário. Então já são os 11 ministros decidindo. Depois não há mais recurso. A decisão que se tiver ali será definitiva. Então não há depois o que fazer. O que eu penso em relação ao que pode vir desse julgamento é que o governo já perdeu. Ele pode ganhar na razão, mas perderá politicamente. Politicamente com o Congresso e politicamente com o povo, porque para o Congresso isso pode pegar muito mal de desrespeitar uma votação expressiva no Congresso Nacional e com a população porque vai fazer, de fato, o aumento do IOF acontecer, aumento de impostos. E pode também perder também na razão, além, claro, de conviver com o desgaste de ter levado isso até as últimas consequências no judiciário. Agora, falando rapidamente a respeito do que disse o presidente do Congresso, ele tem que tomar cuidado, porque se ele elogia muito o governo, ele vai ter que lidar com os seus liderados ali no Congresso Nacional, porque foi uma ação do governo contra a autoridade do Congresso Nacional de fazer um decreto legislativo. E segundo ponto, ele disse uma obviedade. Legitimidade é quem pode ajuizar uma ação como essa. Está na Constituição, então ele só repetiu o que está na Constituição. A Advocacia Geral da União pode, os partidos políticos podem, a OAB pode, o Ministério Público pode. Então o governo tem legitimidade para isso. Sim, está na Constituição. Então ele só repetiu o que está na Constituição. Mas se ele avança muito nesse gesto republicano e ultrapassa aquilo que está no texto constitucional, ele pode ter problemas, sim, com os seus liderados. Vamos nos lembrar como estava a vida de Hugo Mota algumas semanas atrás, quando era cobrado publicamente pelos seus deputados.